consegue economizar ou vive reclamando porque não pode comprar nunca o que quer? Eu sei que é difícil resistir à tentação de comprar um celular novo, uma roupa diferente ou até uma besteirinha gostosa para comer. Hoje nós vamos descobrir se economizar é uma tarefa fácil ou não, porque isso é da minha conta. O que você entende por poupança? Poupança é um modo de você economizar para se preparar financeiramente para um futuro mais próximo. É guardar dinheiro para comprar algo no futuro ou para preparar uma viagem. Bem, o que a gente orienta sempre, né, é que realmente aquele dinheiro, né, que você recebe, seja de semanada, de mesada, que seja de parentes, de avós, né, sejam separados aí para a criação dessa poupança, que é bastante simples, é pedir ajuda mesmo dos pais para ir até o banco, abrir uma conta, né, no seu nome, para você poder aí já começar a fazer essas pequenas aplicações, né, ou que eles mesmo se prontifiquem a separar esse dinheiro e colocar numa poupança à parte para você mesmo, né, para você mesma, e com isso aí você conseguir juntar um montante de dinheiro para realizar esses pequenos projetos que depois podem se tornar grandes projetos. Ju, você já guardou dinheiro para alguma coisa? Já. Sim, O que era? o Xbox. Olha, não lembro, porque faz muito tempo. E por que você não conseguiu comprar? Porque eu acabei desviando meu foco. Eu gastei tudo em comida. Mas eu procuro guardar dinheiro. Mas se você tivesse uma poupança, se você tivesse dinheiro para ter uma poupança, para que seria ela? Acho que para uma viagem, para um celular, deve ser para isso. Você tem uma poupança? Sim, eu tenho. E para que é essa poupança? Eu tô economizando para comprar um computador novo que o meu já tá muito velho. Que eu vou viajar na viagem de formandos do 9º ano e tô guardando dinheiro para comprar coisa lá. A pessoa precisa determinar desde muito cedo o que realmente ela quer, né? Para que eu vou usar esse dinheiro? Daí sim, ela vai determinar qual é esse montante. Por exemplo, para isso ela deve fazer essas pesquisas antes, né, de quanto fica para poder fazer um intercâmbio no exterior, quanto fica para poder pagar uma faculdade durante 4, 5 anos, quanto fica para poder aí, custear, de repente, uma moradia, né, na época que ela estiver estudando, né, numa faculdade em si. Então, tudo isso precisa ser, né, um carro que ela queira adquirir, tudo isso são coisas que ela precisa realmente já ter uma ideia, uma noção desse valor, para que ela saiba quanto que ela tem que guardar por mês, né, numa aplicação financeira que vai fazer com que ela consiga, através dos juros sobre juros, né, ou juros compostos, realizar esse sonho, esse projeto de vida que ela tanto almeja. O que você acha de ser independente? Eu acho que seria legal. E você acha que você devia depender dos seus pais até quando? Até a faculdade, para mim, meio que poder ser responsável com os meus estudos e com as coisas que eu quero comprar. Até a faculdade, mais ou menos. Quando eu já puder me sustentar, daí eu já corto essa ligação. Você acha que precisa guardar dinheiro para ir para a faculdade? Sim, Sozinho ou seus pais? uma ajuda é sempre bom. Sempre é bom uma ajuda, depende do que você precisa, qual é a sua condição. Mas fica chato, né? Ficar pedindo, por exemplo, você já tem sua casa, é casado e fica pedindo, mãe, me dá isso, mãe, me dá aquilo. Fica estranho. Bem, seus pais são os provedores dos recursos financeiros, vamos dizer assim, né? E eles liberam uma parte para que você possa usar como semanada, como mesada, né? Que é para justamente você realizar alguns desejos, né? Como de repente comprar balas, doces, brinquedos. Mas a gente sempre orienta, já desde adolescente, a separar uma parte desses recursos também para projetos, né, que vão demandar um pouco mais de dinheiro. Né? Coisa que de repente ela quer fazer no final do ano, como uma viagem, ou comprar um videogame, ou de repente no futuro pensar, né, em adquirir um carro próprio. Tudo isso pode ser começado a pensar desde já, desde que ela separe um pouquinho daquilo que ela ganha, que ela passe a aprender que a gente não deve gastar tudo aquilo que recebe, né? Assim como água, né, energia elétrica são bens, assim, vamos dizer, escassos até no dia, né, no momento que nós vivemos hoje, o dinheiro também
ele tem limite, né? E esses limites precisam ser muito bem definidos para que você não fique negativa ou, né, não consiga realizar as coisas que você deseja no futuro por falta, né, de educação financeira. Sabrina, quais são seus planos para o futuro? Eu quero começar a trabalhar com uns 15 anos, começar a fazer faculdade depois do colégio. E como vai ser 8 anos de faculdade de medicina, eu quero depois me casar com uns 30 anos. Eu vou procurar um emprego para depois comprar minha casa e pensar um pouco na faculdade depois do que eu vou fazer. Os benefícios são enormes, justamente porque a pessoa vai aprender a não gastar tudo aquilo que ela ganha. Em situações de emergência, ela vai poder utilizar esse dinheiro para poder custear, de repente, uma necessidade que apareça, né, momentânea. Ela vai poder também, aprendendo, né, a separar uma parte daquilo que ela ganha, ela vai conseguir ter a disciplina, né, que a educação financeira proporciona, para ela poder investir em projetos, né, futuros. Ou seja, há uma série de benefícios que trazem para ela um novo hábito que vai fazer com que ela possa crescer financeiramente, possa ter uma educação financeira saudável e ser um adulto, né, também financeiramente mais saudável, evitando com que lá na frente ela tenha uma série de problemas financeiros por não ter a disciplina de cuidar do dinheiro que ela ganha hoje, que pode parecer pouco, mas que lá na frente vai ser um montante maior, e se ela não souber cuidar do pouquinho que ela tem hoje, ela vai ter dificuldade de cuidar, né, do montante significativamente maior. Está no ar mais um Saldo Extra. Seja muito bem-vindo. Este programa existe para ajudar você a viver com dignidade, independente do tamanho da sua renda. Lembre-se que viver com equilíbrio é sempre o melhor negócio, e o equilíbrio deve estar nas finanças, deve estar também na sua saúde, nos seus relacionamentos, nas suas emoções. Meu amigo, minha amiga, se você tem alguma situação que fugiu ao seu controle, nós estamos aqui no Novo Tempo para ajudá-lo. Mas fica logo aquele conselho: vá até o Senhor Jesus Cristo e Ele vai lhe dar a força para que você supere todos os seus problemas. Ele fará a diferença, vai te ajudar para que você viva com um genuíno e verdadeiro equilíbrio. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre as melhores opções de poupança, de investimento, para quem não tem muito dinheiro para investir, mas que deseja guardar seu dinheirinho e fazê-lo render sem correr grandes riscos. A pergunta, então, vem à nossa mente: quais são as opções consideradas mais conservadoras? Como elas funcionam? Quais os cuidados que eu devo tomar? Quais são as vantagens? Tudo isso você vai descobrir no programa de hoje. Mas antes, vamos às notas de economia com o Bruno Eumano. Olá, caro amigo do Saldo Extra, olá Antônio, vamos às notas de economia. Hoje vou voltar a falar sobre a poupança. Voltar a falar porque em agosto falei aqui sobre o maior resultado de investimentos na poupança no ano, que tinha acontecido em julho. Mas falei também que o ano todo não tem sido de muitos investimentos na poupança. Pois é, agora em setembro foi registrada a menor entrada de recursos em poupanças para o mês de setembro dos últimos 9 anos. A diferença entre investimentos feitos e investimentos sacados foi de 1,360 bilhões de reais. O cálculo do Banco Central é simples: enquanto em setembro foram investidos 145 bilhões de reais nas poupanças dos brasileiros, foram sacados mais de 143 bilhões e 720 milhões de reais das mesmas poupanças. No ano todo, o saldo é de 15 bilhões e meio de reais. É o menor valor desde 2011. E se a comparação for com o ano passado, há uma queda de quase 70% do aumento das poupanças dos brasileiros. O primeiro motivo para isso é o cenário econômico atual, com um alto nível de endividamento das famílias e uma inflação também em alta, o que causa mais gastos. Esses são dois fatores que contribuem para que sobre menos dinheiro para as famílias investirem na poupança.
Outro fator tão importante quanto este é a atratividade da poupança. No cenário atual, com os juros em alta, outros tipos de investimento rendem mais, acompanham os juros em alta. Não é o que acontece com a poupança, que chega num determinado nível e trava. Isso é medida relativamente recente do Banco Central. E um último fator é que investir na poupança pode significar perder dinheiro. Isso mesmo, eu não estou ficando louco. O problema é que o ritmo de crescimento da poupança está menor do que a inflação do mesmo período. O rendimento da poupança atualmente é de 6,17% ao ano, mais a taxa referencial, o que faz esse valor variar um pouquinho. Enquanto isso, a inflação passa de 6,5% no mesmo período. Isso quer dizer que o preço médio dos produtos está aumentando mais do que o rendimento da poupança. Isso não te faz necessariamente perder dinheiro, mas faz com certeza perder poder de compra. Em alguns casos, e é bom ressaltar esse ponto, em alguns casos vale mais a pena comprar um produto hoje com o dinheiro que você tem em mãos do que guardar esse dinheiro por um ano e comprar o produto igual ou equivalente daqui a um ano, por exemplo. É sempre bom fazer as ressalvas. A poupança continua sendo um investimento bom para quem tem pouco dinheiro ou para quem quer fazer um investimento de curto prazo ou quer criar apenas um fundo de reserva para emergências. Isso porque a poupança não tem nenhum tipo de cobrança, como imposto de renda ou taxa de administração. Mas para quem já está um passo à frente, quem já está pensando num investimento de médio e de longo prazo, vale a pena pensar e estudar outros tipos de investimento. O Notas de Economia fica por aqui. Obrigado pela sua atenção. Nós voltamos na semana que vem. Até lá. É com você, Antônio. Valeu, Bruno. Muito obrigado pelas suas informações. Mas vamos lá. Você com certeza já ouviu falar em renda fixa, caderneta de poupança, títulos públicos, Tesouro Direto, CDI, CDB, crédito privado, apenas para citar algumas modalidades de investimentos. São estes os nomes que ouvimos quando procuramos investir em renda fixa. Mas o que eles significam? Quais as diferenças entre eles? Quais oferecem os melhores rendimentos? Será que existem riscos? Quais seriam estes? Como escolher a melhor opção? A renda fixa é tida como um investimento seguro e com baixas taxas de administração. Porém, existem alguns riscos e o que chamamos de taxas ocultas, e às vezes nem tão ocultas como as quais devemos tomar todo o cuidado. Para ajudar a esclarecer essas dúvidas, vamos explicar o que é cada instrumento, qual possui a maior rentabilidade e os riscos e taxas envolvidos em cada uma dessas opções. Primeiro, vamos falar da tradicional caderneta de poupança. Os rendimentos da poupança vêm majoritariamente do financiamento imobiliário do Sistema Financeiro da Habitação do Governo Federal. Quando você investe na poupança, os juros que você recebe são pagos pelos mutuários, ou seja, as pessoas que pegaram empréstimos para comprar imóveis. A rentabilidade é definida da seguinte forma: quando a taxa Selic estiver acima de 8,5% ao ano, a poupança rende 0,5% ao mês, mais a taxa referencial, conhecida como TR. Quando a taxa Selic estiver igual ou abaixo de 8,5% ao ano, a poupança rende 70% da taxa Selic mais TR. A TR é calculada em função de operações bancárias e mais um fator determinado pelo governo e funciona como correção monetária. É de se esperar que a TR seja zero ou bem perto de zero, principalmente quando a taxa Selic estiver abaixo de 8,5% ao ano. O rendimento da poupança tende a ser mais baixo que o dos títulos públicos. Quando a queda da taxa Selic provocou a queda dos rendimentos dos títulos públicos, ameaçando que sua renda fosse menor do que a poupança, o que o governo fez? O governo mudou as regras da poupança. Apesar do rendimento mais baixo, a poupança é isenta de imposto de renda para investimentos até R$50 mil e ainda tem uma garantia do Fundo Garantidor de Crédito para investimentos de até R$70 mil.
Uma dúvida comum é: em qual banco a poupança rende mais? A resposta é que são todos iguais. A rentabilidade da poupança é a mesma para todos os bancos e não há taxa de administração. Agora veja, não há taxa de administração na poupança, mas existe uma espécie, entre aspas, de taxa oculta, um custo com o qual arcamos sem perceber. Todos sabem que a poupança só rende no dia do aniversário. Se você resgata em qualquer outro dia, perde toda a rentabilidade obtida desde o último aniversário. Hoje esse valor pode parecer irrisório, pois, como já mencionamos, a poupança rende no máximo 0,5% ao mês mais TR, mas no período que a inflação era alta, a TR era muito significativa. Quando a inflação chegava a 10% ou 20% ao mês, perder alguns dias de rentabilidade era perder parte significativa do patrimônio. Esse mecanismo torna-se ainda mais perverso se considerarmos que quem não poderia esperar alguns dias até o aniversário da aplicação eram as pessoas mais pobres. Esses poupadores, justamente os que mais precisavam, eram punidos com um sistema concentrador de renda que, apesar de enfraquecido, está em vigor até hoje. A poupança é um dos investimentos mais conservadores e seguros, mas não se esqueça, ela tem uma baixa rentabilidade. A segunda opção mais utilizada por todos em geral são os títulos públicos. Uma das modalidades de acesso a esses títulos públicos é através do Tesouro Direto. E, particularmente, acredito que esta é a melhor opção entre os investimentos mais conservadores. O Tesouro Direto nada mais é que uma ferramenta para que o cidadão possa investir em títulos públicos, pois permite movimentações de compra e venda de títulos utilizando-se de valores pequenos e sem pagar as conhecidas taxas administrativas que nós encontramos lá nos bancos. Os títulos públicos são ativos de renda fixa que financiam a dívida e os gastos da União. Quando você investe em títulos públicos, você está emprestando dinheiro para o governo e cobrando os juros dele. Portanto, quem paga os juros é o governo federal. Geralmente, as instituições mais caras são aquelas com maior facilidade comercial. São normalmente os bancos em que você já tem uma conta corrente. Muitas corretoras podem até chegar a isentar essas taxas como forma de atrair clientes. Mas cuidado na hora de abrir conta em alguma corretora sem taxas. Muitas vezes, existem ofertas de outros produtos e serviços que você pode aderir e até sem querer e ser surpreendido por cobranças. De qualquer maneira, a segurança do investimento é a mesma, independentemente da instituição escolhida, desde que ela seja autorizada e que os títulos fiquem custodiados na Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia. Vamos explicar agora o que é o chamado CDI, Certificado de Depósito Interbancário, e fundos DI, muito procurados e utilizados pela classe média brasileira em geral. O CDI é a taxa de juros que os bancos cobram para emprestar dinheiro um para os outros em operações de curto prazo. Ele é muito usado como referência de rentabilidade para investimentos. Quando você investe em CDI, você está comprando títulos referenciados, já que não é possível investir em CDI diretamente. Para as pessoas físicas, a opção mais direta disponível é o título do Tesouro Direto chamado LFT, Letras Financeiras do Tesouro. As LFT são um título pós-fixado, com rentabilidade indexada à taxa Selic. E por falar em Selic, é bom lembrar que existe uma pequena confusão sobre a definição da taxa Selic. O Comitê de Política Monetária, conhecido como Copom, não define a taxa Selic em suas reuniões a cada 45 dias. Na verdade, o Copom define a meta da taxa Selic e obriga, então, o Tesouro Nacional e o Banco Central a colocar ou retirar títulos do mercado para subir ou abaixar os valores dos títulos, de modo que a taxa Selic atinja a meta. Parece complicado, não é? Mas é importante que você entenda também desse assunto.
O governo consegue manter a taxa Selic na meta a maior parte do tempo, porém, em alguns momentos de crise, podem ocorrer ataques especulativos que descolam a taxa Selic da meta definida pelo Copom. Por isso que é bom que você saiba e entenda um pouco deste assunto. Portanto, ao investir em fundos DI, você está comprando títulos públicos atrelados à taxa Selic. Os fundos DI são fundos que investem quase totalmente seu patrimônio em LFT. Portanto, a remuneração deles é paga pelo governo federal. Assim, você corre os mesmos riscos que correria com títulos públicos, ou seja, riscos baixíssimos. Muitos desses fundos DI são fáceis de investir e resgatar, pois costumam ser acessíveis através da conta corrente do próprio banco, sem necessidade de burocracia ou transferências bancárias. Vale lembrar que essa facilidade tem custo, muitas vezes um custo alto. Uma das modalidades de investimentos mais oferecidas pelos gerentes de banco é o tal do CDB, Certificado de Depósito Bancário. O CDB é uma forma de captação de recursos para o banco. Quando você aplica em CDB, você está emprestando o seu dinheiro ao banco e cobrando juros pelo empréstimo. E o banco lhe paga a remuneração que foi contratada. Quando a expectativa é de queda da taxa de juros, os bancos costumam emitir CDB com a rentabilidade atrelada à taxa Selic, pois assim eles pagarão cada vez menos juros aos investidores. Quando a expectativa é de aumento da taxa de juros, os bancos costumam emitir CDB com rentabilidade pré-fixada, mantendo a remuneração do investidor fixa, mesmo após os aumentos da Selic. Cada banco é livre para estabelecer a remuneração que deseja pagar aos investidores via CDB. Vamos falar agora um pouco sobre o chamado crédito privado. Os títulos de crédito privado são emitidos por empresas. Quando você investe em crédito privado, está emprestando dinheiro a empresas e cobrando juros pelo empréstimo. Por isso, os juros pagos provêm de resultados operacionais das empresas que emitiram os títulos. Com raríssimas exceções, emprestar dinheiro para empresas tem de ser mais arriscado do que emprestar ao governo federal. Portanto, a remuneração dos créditos privados são maiores que as dos títulos públicos. Os créditos privados são negociados em grandes lotes e somente são acessíveis a investidores institucionais. Como é necessário ter grande quantidade de recursos para investir em créditos privados diretamente, o canal mais tradicional é investir por meio de fundos de crédito privado que cobram uma taxa para isto. Esta é a forma mais comum de se aplicar nessa modalidade. Pode até ter um rendimento atrativo, mas lembre-se, o risco é maior que as aplicações lastreadas em títulos públicos. Muitos fundos de investimento de renda fixa ou multimercados podem aplicar uma parte da sua carteira nesses títulos, mas sempre de forma restrita. Os fundos que podem aplicar percentuais significativos de seu patrimônio em crédito privado levam essa expressão em seu nome. Existem também os fundos que só aplicam em crédito privado, diversificando sua carteira entre várias empresas. Os créditos privados são muito difíceis de serem avaliados. O maior risco de investir em crédito privado é você estar emprestando seu dinheiro a uma empresa e ela não ter a capacidade de pagar os juros periódicos ou o principal no dia do seu vencimento. Em geral, quanto maior o risco de inadimplência de uma empresa, maiores as taxas de juros que ela terá que oferecer para atrair investidores. Se tudo correr bem, o retorno pode ser muito interessante, pode ser muito bom. Porém, se a empresa não conseguir pagar, o prejuízo será grande e imediato. Com a queda da taxa de juros, há um aumento da procura dos investidores por essa modalidade para manter as rentabilidades. Por isso, vou repetir, você tem que ter em mente que esses créditos apresentam maior risco que os títulos públicos. Por isso, cuidado! Ao ver a rentabilidade de fundos de crédito privado, fique atento, porque os juros oferecidos podem significar um risco muito grande. Normalmente, eles apresentam um ganho constante, parecido com a renda fixa de boa performance, porém, quanto melhor a rentabilidade,
maior o risco assumido ao emprestar o dinheiro dos cotistas. Ao concluir, eu quero dizer a você que informação é fundamental para que você faça a escolha certa para seu investimento. E nós aqui do Saldo Extra sempre aconselhamos a escolher investimentos mais conservadores, até porque tem pouca gente com tanto dinheiro guardado em condições de se expor a algum risco. Mas se mesmo assim você quiser correr algum risco para ganhar um pouco mais, não use toda a sua economia. Deixe pelo menos metade em aplicações mais conservadoras. Eu falei aqui um pouco sobre a atuação dos bancos. É claro que, num primeiro momento, um banco quer ganhar nas operações financeiras de seus clientes. Mas se você perguntar ao seu gerente quais as opções disponíveis, como um bom profissional, ele vai lhe dizer todas. E então, opte por aquela que atenda às suas expectativas, conforme as informações que você colheu, não necessariamente ao que seu gerente lhe ofereceu no primeiro momento. Conheça o histórico de rendimento das aplicações disponíveis, busque informações. O próprio site do banco lhe fornece algumas informações obrigatórias e importantes. Outra opção é você digitar num site de busca as palavras Guia de Investimentos. Você vai encontrar alguns sites que apresentam um ranking de rentabilidade das aplicações oferecidas no mercado. Não se esqueça, quanto mais informado você estiver, melhor será a possibilidade de você conseguir melhor rendimento na aplicação de suas economias. E qual é a última dica que eu deixo para você? Que você esteja toda semana aqui na TV Novo Tempo acompanhando o programa Saldo Extra. Já que informação é importante, estaremos aqui ao seu lado para ajudá-la a cuidar bem das suas finanças. Eu termino agradecendo a você pela sua companhia, pela honra da sua presença ao nosso lado e a confiança que você tem depositado no nosso trabalho. Fica o nosso abraço, não apenas do Saldo Extra, mas de toda a TV Novo Tempo, o seu canal da esperança.